Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Hugnóstico, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, né? Compartilhe o vídeo, divulgue o canal nas suas redes sociais e vá fazendo aí, meu irmão, me ajuda aí, tá? Senta o dedo no like aí, por favor, e comente aqui, ok? E depois, meu querido, quer ajudar também financeiramente? Acredite na lei do fluxo e refluxo. Na hora que você disponibiliza alguma coisa, não é pela minha força, não é pelo meu poder, não é nada, mas a sua generosidade voltará para você em forma de abundância, em forma de generosidade, em forma de multiplicação. Tá? A abundância gera abundância, ok? Então, se você quiser ajudar financeiramente, você faça pelo Pix. A chave Pix está na capa do vídeo, na thumbnail, mas eu vou dizer agora, robson.rmt@gmail.com. 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 Ok? Muito bem. Alguma coisa acontece no meu coração. E a Avenida São João. Nós estamos fazendo uma série aqui, né? O Pensar Gnóstico. Pessoal, eu acabei há pouco, tá? Não sei se é verdade, mas eu vi aqui no canal de YouTube do Fernando Betete. Fernando Betete é o nome do canal mesmo. Tá? E o diz: Daniel Mastral é encontrado morto. Vou repetir: Daniel Mastral é encontrado morto. Eu, modesta parte, nunca li os livros dele, né? A série Filhos do Fogo, que tem. Né? Ele se dizia ex-satanista, né? Eu já começo a ficar, tá? Por quê? Primeiro porque essas pessoas nunca souberam quem é Satã. Um personagem que não existe, é a mesma figura de Lúcifer que não existe, e que tem um monte de luciferiano cultuando. Não vamos falar sobre isso. Calma, tá? Calma. E, recentemente, eu vi num canal aí, mas não foi nem no YouTube, foi naquela rede, outra rede, Insta, né? Que ele estava fazendo um trabalho conjunto agora, junto com, não sei como é o nome do rapaz, tudo tatuado, uma coisa assim, porque estava se juntando a linhagem salomônica com a linhagem de não sei o que, de Yeshua, para combater Gog e Magog. Eu, gente, eu fiz um comentário, não disse nome, tá? Aí nunca, numa coisa passada. Não gosto de dizer nome. Eu só estou citando o nome porque está nesse canal lá. Vocês podem procurar. Só se ele já retirou. Esse acontecimento, Daniel Mastral, eu cheguei a ver o livro dele. Né? Ele ficou famoso em virtude disso. Ele aconteceu no domingo isso. Pelo que está se comentando, estão investigando ainda, parece que houve ali um homem, S, né, certo?
Ele estava indo muito em podcast, inclusive desse próprio canal aqui, ele volta a repetir, tá? Eu vou mostrar aqui, porque eu quero que depois ninguém não diga assim, tá? Mas tá bem aqui, ó, no canal, tá? Desse senhor aqui, ó, tá bem aqui, tá? No canal dele aqui, ó, tá? Ok? Então, se tirarem... Aí, minha gente, começou a aparecer agora, né? E eu, modesta parte, tirei um soninho, né? Preciso à tarde eu tirar um descanso por causa de uma série de situações, né? Já falei para vocês de saúde, aqui pré-diabetes, esofagite, pangastrite, mas estou vivendo aqui, estou vivendo. Tem hora que a gente tem que escolher entre comprar o remédio ou comprar comida, porque não é fácil em vida de interior a gente é onde o domínio político, ou você é amigo do político ou você está fora da, né? Então a gente acaba sofrendo muito por a gente ter um trabalho de conscientização, e aqui eu sou muito visado por causa da minha posição, que é sempre de verdadeira, né? Tá? E é complicado, a gente vive assim, né? A cidade é uma cidade pequena e você sabe que nenhum profeta é muito aceito na sua terra, né? Então, eu particularmente ouvi esse comentário de que ele estava se unindo a esse outro rapaz, não sei, tá? Para que junto pudesse combater Gog e Magog. O que eles estavam deu para entender com Gog e Magog no Brasil? Por sinal, esse rapaz, ele, ele anda falando algumas coisas que eu não sei se ele tem certeza, porque ele diz ser de origem judaica e não sei o que, e porque isso, porque assado, porque é cozido. E ele diz também que tal, não sei o que, né? Ele fala que fulano é satanista, ele já falou que o governante atual do Brasil é... Então, uns negócios aí, uns Paranauê. E vocês sabem que eu não gosto de mexer com Paranauê dos outros. Eu fui um bandista, mas eu nunca fui daquele tipo de umbandista que vem, fica falando a janeira em canal e um monte de bobagem, tá? Tudo bem. Eu, particularmente, achei muito estranha essa união. Nós vamos unir as duas linhagens, não sei o que, não sei o que mais. Não, procure por aí que vocês vão achar, tá? E aí isso, gente, é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado, porque na época, tem uns vídeos aí, eu comentei isso, tá? Mas eu não dei nome. Estou dando o nome dele agora por uma questão de que houve tá nesse canal aí. Estou deixando aqui bem claro, porque para não dizer assim, isso foi inventado, porque de repente não é, tá? Não aconteceu nada, e aí, né, o cara vem e diz assim, ó, tá? Mas está claro aqui, certo? Inclusive tem aqui na Fala Glauber Podcast. Ele tá há 11 dias estava lá, foi publicado aqui, não sei se estava lá. Mas aí há um grande resédio, vai muita gente, ok? Muita gente e tal, não sei o quê. Bem, mas aqui no do menino, do Fernando Betete,
Está escrito que ele foi encontrado morto, tá? Morto. Tá? Bem, até agora ninguém, pelo que a reportagem desse canal foi postado a 1 hora mais ou menos, quando eu li estava a 25 minutos. Então, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Mas eu não vou levantar teses aqui a respeito do que pode ter acontecido, mas meus amigos, nesse mundo aí, onde as pessoas é, se envolvem em tanta... Eu não estou dizendo que isso é por causa do que ele fala. E vou dizer por quê. Vocês vão ver só como os canais fundamentalistas e conspiracionistas vão se aproveitar disso para dizer um monte de coisa. Tá? Prestem atenção no que eu estou falando. Vai ter gente levantando hipóteses e o cacete a quatro. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. É perigoso, porque, veja, tem um monte de coisa e não tem nada a ver com essa coisa sobrenatural, tá? Porque também isso vai aparecer. Ah, isso é porque os demônios se revoltaram, é porque Gog e Magog se ergueram contra... É isso que vai aparecer, pessoal. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Segundo as informações, foi encontrado numa área meio baldia, sabe? Próxima à casa, parece. Né? E só é verdade porque o Fernando Betete fala aqui que já mandou, inclusive, pêsames para a família, porque ele vinha no canal dele. Né? Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado, um certo tino, porque há muita coisa sendo dita nessa Torre de Babel que é do tipo assim, ó, nós vamos nos unir, nós vamos fazer não sei o quê, aí um diz que é da linhagem salomônica, o outro diz que é da linhagem melquisedequiana, o outro diz que é da linhagem de Sete, o outro diz que é da linhagem não sei da onde, e se enche o YouTube de pessoas que estão ganhando dinheiro, tá? Vendendo curso de magia, curso de mago, curso de bruxo, curso não sei do que tem mais, entendeu? E aqui nesse canal você tem conhecimento praticamente de graça. Praticamente não, de graça. Porque nem ainda esse canal recebeu monetização, porque precisa atingir 100 dólares, né? 100 dólares, ainda não atingiu. Tá? Então, quem pensa de viver de YouTube precisa, para conseguir muita coisa, precisa começar a inventar história, contar história e tal. Se eu tivesse aqui inventando, gente, porque isso, porque... Né, aí vendem curso de como ficar rico, de como conquistar dinheiro e porque não sei o quê. E pô, essas pessoas vivem num mundo de fantasia e ficam enganando um monte de pobre. Gente da classe média para baixo são pessoas que vão nessas histórias. Tá? Então eu, na época, fiz um comentário num vídeo aí, procure o vídeo aí, tá? Um desses aí, Pensar Agnóstico, eu não me lembro qual. Tá? Mas eu falei sobre isso. E eu disse que essas coisas, porque é preciso ser muito...
Primeiro, pessoal, que a gente tem que ser claro, não existe nenhum Satanás, não existe nenhum Lúcifer, tá? Isso foi propositalmente criado por uma tradução errada do Jerônimo, tá? E etc. O Rassatã, faça os estudos de hermenêutica e exegese bíblica, gramática grega e você vai às raízes da semântica hebraica, você vai descobrir que não existe essa figura. O sinal, a raça Tan, é aplicado inclusive ao próprio Deus da Bíblia. Então, se existe um Lúcifer, se existe um Satã, esse alguém se chama Yaldabaoth. Ok? Yaldabaoth. Então, veja, eu estou dizendo que esses seres, né, então, eu vou esclarecer um ponto aqui importante. Os seres podem ser divididos assim, ó. Os fractais, os moronciais e os factuais. Tá? Esses são os três tipos de seres. Esses são, a gente pode chamar de sobrenatural. Esse préter natural. Eu já venho falando disso aqui há muito tempo. E esse natural. Ok? Então você já percebeu, né? Esses estão ligados ao mundo metafísico. Esses ao mundo proto-metafísico. E esse está ligado ao mundo físico. Ok? Está entendendo isso aqui? Então, eu quero dizer o seguinte. Esses mundos estão entrelaçados entre eles. Esses seres, alguns, eles vivem numa, diremos assim, em territórios. Não é território assim, espirituais, etéricos. São territórios realmente existentes. A única coisa que o que muda, eu sempre repito aqui, é frequência e vibração. Isso cria densidades diferentes. Então, os seres fractais estão numa densidade bastante elevada, os seres moronciais estão numa densidade, tá, mediana, e os seres físicos, aqui né, factuais, que são seres existentes, como nós humanos, mas existem outros seres factuais parecidos com a gente, pelo menos em existência, mas que aí já são seres supra-humanos, tá? Estão além, um grau além da nossa humanidade, tá? No sentido de terem algumas habilidades. E eu tenho falado sobre isso. E eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas falando determinadas coisas, sabe, pessoal? Ainda que você saiba de algumas coisas precisam passar pelo filtro da razão.
Porque isso aqui, quando cria empolgação em algumas pessoas, as pessoas acham o seguinte, que eu vou falar o que eu tiver de falar e acabou. Não, não é por aí o caminho. Tá? E muitas vezes eu já vi essas histórias antes, vocês se lembram, né? Daquela cidadã, tá? Que matou o marido, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Depois foi chorar em cima do coisa e ninguém conseguiu descobrir, né? Até que a investigação se aprofundou e foi se ver, né, quem era, né? Vocês viram aquele homem também que recebia espíritos e etc, etc. E olha o que ele fez. Vocês foram e viram aquele outro, que era um sacerdote, pedia horror de dinheiro para o povo, vinha, inventou um negócio aí, e vocês viram o que aconteceu, né? O Papa teve que intervir e colocar um interventor lá onde ele tinha uma associação, desvio de recurso, compra de bens, etc., e um monte de coisa aí. Tá? Então a gente já viu essas histórias acontecendo e as pessoas não aprendem. Não aprendem, né? Então, eu não tenho nenhuma explicação para dizer assim, olha, aqui é uma explicação sobrenatural, porque vamos explorar isso. Escutem o que eu estou falando, que vão explorar isso. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Um certo cuidado. Porque a coisa não pode ter sido outra coisa completamente diferente. E aí o negócio pode complicar, tá? Porque nem tudo que reluz é ouro, dizia minha mãe, né? Minha mãe dizia, nem tudo que reluz é ouro, meu filho. E a gente tem que ter o cuidado de saber isso. Minha mãe era uma mulher muito simples, mas ela dizia, meu filho, diga-me com quem antes de com quem tu és. Anda com os bons e serás iguais a ele. Anda com os maus e serás pior que eles. Tá? Ainda que sejam coisas muito fortes, mas a gente precisa ter um certo cuidado, um certo padrão na nossa cabeça de ver que nem todo mundo, às vezes, que sorri para você quer o seu bem. Tá? Então, quando eu vi essa história de unir, tá? E certo? É, as duas linhagens, porque iriam lutar contra Gog e Magog, você já aguarda, isso aí vai aparecer, porque vão explorar isso, vão dizer que é o pessoal de não sei o que de Gog e Magog. Gente, mas as coisas serão esclarecidas. Tá? Eu tenho muita pena quando as pessoas se envolvem com pessoas com sionistas, etc. Porque se há alguma coisa grave nesse país, e em outros tantos, é a presença de sionistas que se disfarçam muito bem no meio da multidão, mas que são tão perigosos para o povo judeu como para outros. Você sabe que no livro do Apocalipse, João fala da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e não são. Está lá escrito. Tá? Agora cada um pense. Tá? Muito bem. Então, nessa nossa série Pensar Gnóstico, isso é muito importante. Veja só como é importante a gente ficar atento a esses acontecimentos, né? O pensar gnóstico. Né? Porque a gente começa a descobrir algumas coisas. Então, vamos lá? Vamos tocar o barco aqui.
Desculpa eu ter feito essa análise, mas eu vou me reter por aqui, tá? Então, nós estávamos lendo aqui sobre o mito da Sofia, né? O Cristo, né? Paramos lá onde se fala do Cristo vindo à Terra, né? Para salvar as centelhas que caíram da Sofia. Tá? Então os termos são cada um escritor usa, né, de acordo com a sua conveniência e tudo mais. Eu já disse para vocês que isso depende muito de leituras e leituras, de hermenêuticas e hermenêuticas, exegeses e exegeses. Quer dizer, tá? Este processo de reintegração com a divindade, quer dizer, a volta das centelhas divinas para o Uno, tá? Do mito gnóstico, tá? O propósito desta reintegração, implicitamente, é estabelecer uma série de existentes que são ontologicamente posteriores à Sofia e são a personificação concreta do seu desejo disruptivo, tá? Porque o desejo de Sofia foi um abalo dentro do núcleo pleromático, tá? E quando eu falo do núcleo pleromático, eu falo desses seres não humanos, tá? Entenda sempre pleroma e etc, etc, como lugar, provavelmente, né, de seres criptoterrestres, seres não humanos. Entenda sempre assim, porque aqui ninguém está falando de outra coisa, tá? Dentro da arena unificada do pleroma. De fato, o pleroma é realmente a plenitude, contendo todas as coisas. Ele deve conter os múltiplos princípios do anseio da sabedoria. Neste sentido, não devemos ver a salvação gnóstica como um assunto simplesmente unilateral. As centelhas divinas, olha só, tá? As centelhas divinas que caíram de Sofia durante sua paixão, seu desejo, são aspectos não integrados da divindade. Podemos dizer, então, que no sentido hegeliano, né, de angel, né, eu acho que todo mundo conhece mais ou menos esse termo, né, que é um termo filosófico, mas também às vezes interpretado como um cunho psicológico. O Deus Supremo gnóstico está buscando eternamente sua própria atualização por meio da autoconsciência plena. Então, como é que o Deus do pleroma está buscando esse campo de informação? Ok? O livro de Urantia, ele vai dizer que antes de completar 7 anos, a criança recebe o chamado ajustador do pensamento. Alguns chamam de ajudador do pensamento, que seria um fragmento da divindade, ok? Que vem ao ser humano. Estou dizendo que isso é verdade? Não. Estou dizendo que o livro destaca esses aspectos, certo? Há quem goste desse livro e há quem não goste. Há muita coisa lá que eu não simpatizo, porque acho que o ser humano pode, inclusive, deturpar muitas coisas que são passadas para ele, não de propósito, mas pelo próprio estado de ser, né? E depois também eu achei que o livro ficou muito oculto, esse esconde-esconde do personagem e tal, não sei o quê. Então, né?
certo? Ele é chamado de a quinta revelação de época, ok? Então tá. O que é importante a gente entender aqui é que nós temos dentro de nós um campo de informação, no qual a divindade do Pleroma, o Uno, tá? Através da Sofia, porque presta atenção, não foi o Uno que espalhou isso, não. Foi a Sofia que deixou com que, tá? E eu já eu contei para vocês aqui, né? Que a Sofia ficou brincando nas águas primordiais e tudo mais, papapá. De lá ela perdeu o controle, né? E aí os seres começaram a correr para ela. Por quê? Porque ela saiu do Pleroma, e aí ao cair naquela região que se chama Caos, que é Noma, né? Vácuo, que seria o vácuo quântico, né? E ao chegar ali, o corpo dela é totalmente fractal, tá? Mas ele teve que entrar dentro de um estágio chamado estágio moroncial. Por quê? Porque ela começou a criar um corpo, uma espécie de corpo denso, mas não tão denso quanto o corpo humano. Então aquele, naquele momento ela quis voltar e não conseguiu mais. Voltar para onde? Ela quis voltar para o Pleroma, né? E pesou nela esse corpo. Só depois que ela conseguiu se libertar desse corpo, ela foi embora, tá? E ficou no oitavo céu. Por quê? Porque não foi permitido a ela voltar para o Pleroma, porque ela vai precisar aguardar que todas as centelhas divinas encontrem o seu destino até a restauração de todas as coisas, e aí ela vai precisar aguardar lá juntamente com Cristo, que está lá. Inclusive Jesus está lá com o corpo dele lá, tá? Essa região onde ela está se chama Tou Uranou, quer dizer, o céu de Urano. Ela está no oitavo céu. Abaixo desse oitavo céu está toda a Abdômade, que é todo o governo eônico, tá? Então eles governam de Saturno para baixo e as 7 partes da atmosfera terrestre. Quer dizer, acima da Lua até até Saturno, e abaixo da Lua as 7 camadas da atmosfera. Tá? Então existe aqui os seres aqui, ok? E cada um numa densidade, numa frequência e vibração diferente, pessoal. Tá? Alguns com uma densidade, com um corpo muito denso para os padrões, né, deles, mas isso aconteceu por causa de quê? Porque na medida que você sai de uma frequência lá de cima e vem descendo aqui embaixo, quando você chega aqui, você tem que chegar à Terra, ou você se densifica, ou o ser acaba não conseguindo sobreviver. É por isso que eles assumem, eles se materializam e desmaterializam. Por quê? Porque eles não podem ficar muito tempo na Terra. Aqui. E o que é que eles veem aqui? Por que é que eles insistem em manter a gente como gado? Porque eles sabem que se a centelha divina começar a despertar e voltar para o Pleroma, não tem mais energia para eles sugarem. Nem sacrifícios humanos, tá? Para fazerem, que há muitos. Se acalme que nós vamos ter vídeos impactantes nessa série aqui. Vídeos impactantes, pessoal.
tá? Que às vezes a gente precisa tomar um certo conhecimento. Conhecimento é intelectualismo, pessoal. Vamos sair dessa onda, dessa frequência, dessa vibração porcalhada que fizeram, pessoal. Estão contaminando a nossa mente com parasitas. Não caia nessa. Limpe sua mente com, sabe, com racionalidade, com lógica, porque do contrário, sua mente ficará é como a sua aura, ficará ali sujeita a intervenções, tá? Cuidado com isso, tá? Certo? Então, então eles dizem aqui assim, né? Mas deve conter múltiplos princípios a ser da sabedoria. Nesse sentido, não devemos ver a salvação gnóstica como um assunto simplesmente unilateral. As centelhas divinas que caíam de Sofia durante a sua paixão são aspectos não integrados da divindade. Então, por isso há em nós esse incômodo, tá? E nós precisamos voltar a essa integração, tá? Então, por isso, o Uno está em busca da sua autorrealização plena conosco, porque nós somos parte dele, tá? Certo? Mas não é realmente tão simples assim. O Deus Supremo dos Gnósticos, do Pleroma, sem esforço ainda, e ainda assim, ou por esta mesma razão, este Pleroma vem a agir independente do Pai. Isto porque todos os membros do Pleroma, conhecidos como aeões, são eles próprios raízes e fontes. São eles próprios. Olha, presta atenção no que ele vai dizer aqui. Ó. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó. São raízes e fontes e pais. Por quê? Porque eles também foram gerando outros seres. Tá? Então, o processo é o Uno emanou, tá? O Bitos fez a processão da Pronoia, da Enóia, da Sige, e a Enóia Sige mais o Bitos geram o autogênio. Ok? Certo? Muito bem. Isso aqui está no Tratado Tripartite, olha aqui. Ó. Então, quem tem o livro, comprou lá na Amadas, está aqui, o Tratado Tripartite está aqui. Então, quando você lê, você vai lembrar da aula aqui, do estudo, ok? Importante isso. As pessoas, não adianta as pessoas acharem que sem um material de leitura, elas vão conseguir. Não adianta ficar no comentário, dá para você mandar, disponibilizar, não sei o quê. Não. Gente, comprem o livro. Não há coisa melhor do que você ter algo concreto. Eu não substituo, se eu puder e tiver condições, eu não substituo material físico por material aqui do coisa, só para estudo, porque para leitura eu não suporto ler nada no notebook, nem no smartphone, né? no celular. Tá? Então, eles, né, são raízes, fontes e pais, carregando o tempo dentro de si como uma condição do seu ser. Quanto à perturbação provocada pelo desejo de a Sofia, perturbou o Pleroma, isso não foi entendido como uma perturbação de uma unidade já estabelecida, mas sim como uma perturbação de um estase, insuportável, ou êxtase, tá? Eu acho que acredito que é isso mesmo. Tá? Às vezes a gente acaba lendo uma coisa aqui. É esse êxtase insuportável que tinha vindo ao ser observada como divina. Tá? Certo? De fato, quando os gregos olham pela primeira vez para o céu e admiram a regularidade das rotações das estrelas e planetas,
O que eles estavam admirando, de acordo com os gnósticos, não era a imagem da divindade, mas a imagem ou representação de uma estagnação divina, uma lei e ordem que sufoca a liberdade, que é a raiz do desejo. Está aqui, ó, o Hans Jonas fala isso, né? Então, olha só aqui. Quando você contempla a imagem ou representação ou estagnação divina de uma lei e ordem que está aqui, ó. Porque quem criou isso aqui, né? Quando você olha para o céu, você não está olhando para a divindade. Ah, mas o apóstolo Paulo fala que quando a gente olha para o céu e vejo as obras de tuas mãos, meu Senhor, quero louvar. Tem até uma música dessa, né? Quando eu olho para o céu e vejo as obras de tuas mãos, meu Senhor, quero louvar. Essa música é baseada no Salmo número 8. Então, quando você olha para o céu, você está vendo a estagnação de uma divindade, ok? De uma divindade, de uma pseudo-divindade, de um ser que foi chamado pelos gnósticos de Demiurgo e Aldabaote, que é o Deus do Antigo Testamento, o Javé, o Hashem, o Hashem, o Jeová, etc. Né? Que o Adonai é outra coisa. Depois a gente vai falar sobre isso. E aí, tá? Ele é o mesmo Alá, ele é o mesmo um bocado de coisa. Ele foi mudando de nome, pessoal, ao longo do período, mas ele é o mesmo. Tá? Ele é o mesmo, mesmíssimo. Tá? E ele, essa lei cósmica que o pessoal fica elogiando, né? Você vê os astrofísicos falando disso, quando eles estão olhando agora, na verdade, o cosmos não é uma ordem, é um caos. É por isso que quando o apóstolo, quando os discípulos vão perguntar para Jesus lá no Monte das Oliveiras, quando ele sai do templo, eles dizem, quando será estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Né? Porque eles acreditavam que o mundo era feito por eras. Ok? E aí, e eles dizem bem claro, e o fim deste Aeon, ok? Então, quando eu fiz a série de vídeo descodificando os mitos, lá tem o que significa o mito de Saturno e Urano. E a explicação de que a possibilidade existe de que a Terra não estava nessa região onde ela está hoje, mas que ela foi trazida para cá. Porque ela pertencia a Urano. Quem é Urano? Urano era o pai dos deuses, dito nas outras mitologias. O equivalente a Anu, ao equivalente Elmo, ao equivalente... certo? E hoje, o que aconteceu com Urano? Urano foi destronado pelo próprio filho. Quem é? A mitologia diz que a pedido de Gaia, quem foi lá e cortou os órgãos genitais de Urano foi, certo? Saturno, Cronos, que ele tem também esse nome, tá? Então a Terra ficou presa
nos domínios. Então você imagina aqui, certo? O Senhor dos Anéis, né? Então bem aqui, não, vamos fazer aqui, ó, bem aqui. O que é que tem aqui? O Sol, ok? Bem aqui você tem a Lua, certo? Então você faz um triângulo. E quem está bem aqui no meio? A Terra, certo? Ó. Então a Terra está presa no meio exatamente dessa matrix aqui, ó. Ok? E quem é que está governando essa era? Aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele destronou o Urano aqui. Urano é, porque bem aqui, pessoal, é uma espécie de limite aonde está a Sofia. Ok? Então você imagina que quando a Sofia sai do pleroma, à medida que ela vem decaindo, ela vai perdendo frequência, tá? E vibração, e vai criando densidade. Ela vai entrando em regiões mais densas. Então, o impacto dela naquela região, aquele campo ali, gerou aquilo que se chama os primeiros tijolos da matéria. E partes das centelhas divinas, porque assim, o Espírito Santo não é o Espírito Santo masculino, é aqui. Deixa eu mostrar aqui, porque é complicado se a gente não falar assim com as pessoas. Olha aqui. Ó. Então, o Autogênesis, que é o segundo Antropos, e o Bitos, que é o primeiro Antropos, quer dizer, o primeiro humano, o segundo humano, eles derramam sua luz sobre o Espírito Santo, a primeira mulher, e ela gera o Cristo, o terceiro Antropos, tá? Certo? Olha aqui, ó. E a Sofia, tá? Uma gota de luz caiu da mão esquerda para baixo no mundo da matéria e foi chamada Sofia. Caiu para cá, ó, certo? Ou Pronicus, um ser andrógeno. Com esta chegada, as águas paradas foram postas em movimento, lembra? E o espírito se movia sobre a face das águas. Né? Tá? Todas essas coisas correndo para abraçar a luz. E Prunicus, brincando desenfreadamente com as águas, assumiu para si um corpo, sem cuja a proteção a luz corria o risco de ser completamente absorvida pela matéria. Então, ela, para se proteger da matéria, ela fez isso. Tá? Aí, aqui, ó. No entanto, quando oprimida pela a grosseria do ambiente, ela se esforçou para escapar das águas e ascender até sua mãe. O corpo pesou e ela não pôde fazer mais do que erguer-se, arquear-se acima das águas. Então ela criou um firmamento, tá? Constituindo assim o céu visível. Tá? Com o passar do tempo, porém, ela, pela intensidade do desejo, ela foi capaz de libertar-se do peso do corpo e deixá-lo para trás para ascender à região imediatamente acima, chamada na linguagem de outra seita da gnóstica de região intermediária. Qual é a região intermediária, tio Robson? A região intermediária é o oitavo céu, tá? É a região, essa região aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Essa região aqui, ó. A região moroncial é aonde a Sofia está, no controle. Há seres que estão a serviço dela, tá? Há seres que estão a serviço dela,
inclusive alguns seres são antropos, portanto são humanos, tá? Com uma natureza préternatural, portanto supra-humana, ou supranatural, né? São supra-humanos no sentido de que eles parecem conosco, mas têm uma outra frequência, vibração e densidade. E os seres fractais que operam, eles vêm até a região da Sofia, eles vêm, ok? Há uma tentativa de vinda dos seres fractais até a Terra, até essa região, mas para eles entrarem nessa região, eles, eles são... deixa eu tentar ver se a gente explica aqui, tá? Esse mundo aqui é o mundo da antimatéria, tá, pessoal? Ok? Olha aqui. Tá? Isso deixa bem claro, porque esses outros dois aqui não é antimatéria. Não é. Tá? Eles não são. É como se a gente dissesse aqui é o espírito, tá? Olha só, olha aqui. É como se a gente dissesse aqui é o espírito, aqui é a alma e aqui é o corpo. Ok? Estão entendendo? Olha aqui, ó. Tá? Espírito, alma e corpo. Então, aqui é o espírito, aqui é a alma e aqui é o corpo. Então, as densidades e a frequência mudam, porque alma e corpo fazem parte de uma mesma natureza, ok? Aqui, ó. Então, esses seres que estão aqui, a gente também chama de seres psíquicos, ou deuses intrapsíquicos. Eles são alguns são extremamente volúveis, ou outros são muito bons, mas, no entanto, a maioria deles trabalha a serviço do controle do demiurgo. Tá? Porque o demiurgo não tem corpo fractal, ele tem um corpo moroncial. Quer dizer, o corpo está entre o mundo fractal e o mundo factual. Então, eles podem, como eles estão no reino do meio, é isso que acontece, ok? Isso é importante a gente perceber. Tá? Então, a região intermediária, ok? Enquanto isso, um filho Yaldabaoth, nascido dela, do contato com as águas, tendo em si um certo sopro de luz incorruptível, que lhe foi deixado por sua mãe, claro, né? Ele é um arconte, mas ele recebeu elementos da mãe, por meio do qual trabalha, gera das águas um filho sem mãe. E este filho, da mesma maneira, outro, até que houvesse 7 arcontes ao todo, governando os 7 céus. Uma abdômade que sua mãe completa em uma Ogdoad. Então, a Sofia, veja, ela vive aprisionada também nesse sistema. Por que eles criaram o mito da Sofia? Porque eles estavam explicando exatamente os textos, tanto grego quanto os textos judaicos, sobre a Sofia. A Sofia é o quê? Ela é um atributo divino. Então, ela, como atributo divino, ela existe de per si. Ok? Certo? Então, muito bem. Certo? E aí, diz aqui assim, a paixão de Sofia, sua produção do demiurgo, sua escravização das centelhas humanas no cosmo material, a subsequente redenção e restauração são apenas um episódio no drama infinito e em desenvolvimento da existência espiritual. Nós, como seres humanos, simplesmente somos vítimas involuntárias desse drama em particular. Mas como sustentam os gnósticos, a nossa salvação consiste em nos tornarmos deuses, ok? Portanto, onde está escrito aqui no Poimandres, né?
ou senhores sobre a criação de toda a corrupção. Tá? Então, certo? Como valentinos. Tá? Então, como podemos ter certeza de que as eras vindouras, um de nós não dará a luz a outro cosmos, tá? Amaldiçoado, assim como Sofia fez? Tá? Então, bem aqui nós vamos parar, porque depois vai ter sobre o gnosticismo cristão e vai ter outro conteúdo muito interessante que eu vou falar sobre o surgimento do demiurgo, tá? E de como isso implica em todo o processo redentivo, porque veja, os gnósticos não acreditavam nessa salvação que é pregada pelo cristianismo atual, tá? Nem pela fé, nem pela graça, nem por obra, nem por nada disso. A salvação é por meio do conhecimento, do autoconhecimento, em que a gente descobre a centelha divina, em que essa centelha começa a se expandir dentro de nós de tal forma, pessoal, que ela nos deifica, isto é, ela nos torna deuses, capazes de domínio. E é isso que eles tentam evitar a todo custo. Como? Por meio da alimentação, medicamento, etc, 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 controle mental, através de frequências e vibrações que estão aí, através de controles de música, som e etc. Então, entenda isso. Tá? E eu vejo que muita gente ainda fica, meus amigos, assim, sabe, eu fico muito preocupado, porque o que está vindo aí sobre esse acontecimento aí, o que está vindo aí vai talvez impactar muita gente, né? Eu espero que as pessoas saibam que tem muito caroço nesse angu e que vocês sabem do que eu estou falando, e que há pessoas na Terra que vieram com algumas tarefas, né, para cá. E a gente, ninguém pode estar saindo por aí identificando, porque é perigoso. Então, mas de todo caso, a gente vai aguardar os próximos vídeos que eu trarei mais comentário e falarei mais sobre esse assunto, mostrando o que tem a ver do pensar gnóstico com esses acontecimentos. Forte abraço